Bom dia, pessoal. Bem-vindos à semana 5 do nosso mini curso de pré-cálculo aqui. E hoje o que a gente vai ver? O tema dessa semana é funções. Do que se trata uma função? Antes disso, a gente precisa que o conceito de equação esteja bem fixo na mente de vocês. Novamente aqui eu vou usar aquela analogia da balança porque eu acho que ela vai exemplificar bem o que eu quero dizer. Como eu falei na semana passada, equação, essa ideia de equidade entre um valor que a gente não conhece e outras coisas, a gente utiliza as ferramentas da matemática para poder descobrir o valor dessa incógnita. A gente também faz isso nas funções, só que a gente trabalha com duas incógnitas. Primeiro eu vou dar um exemplo de equação aqui, para vocês entenderem melhor. Essa caixa vermelha aqui, novamente. Mais um peso de 1 kg. Esse peso não ficou muito legal, não. Mais um peso de 1 kg é igual a um peso de 5 kg. Certo, então. A caixa vermelha mais 1 kg tem que ser a mesma coisa que 5 kg. E usando as ferramentas que eu passei para vocês na semana passada, vocês podem se lembrar que C então é necessariamente igual a 4. Porque o 1 está somando, passa subtraindo, ou porque eu subtraí um dos dois lados, independente disso. Mas e se eu não tivesse essa situação? E se ao invés disso aqui eu tivesse uma balança que tem duas caixas? Eu tenho novamente a caixa vermelha, novamente o peso de 1 kg, mas do lado de cá eu tenho uma caixa azul. Quanto que valem a caixa vermelha e a caixa azul? Bom, se a caixa antes aqui ela valia 4 e agora vamos supor que ela vale 4 também. Então o lado de cá vale 5, porque o 4 da caixa mais 1 é igual à caixa do lado de lá que vale 5. Mas e se essa caixa vermelha valesse 2 quilos? Bem, 2 mais 1, então a caixa do lado de cá, a caixa azul, ela pode valer 3 quilos. Então, se essa caixa vale 4, essa vale 5. Se essa caixa vale 2, essa vale 3. O que isso quer dizer pra gente? Que o peso da caixa azul, ele depende do peso da caixa vermelha. Não tem como a gente descobrir, aqui por exemplo, vou chamar de x e y. X mais 1 é igual a y, não tem como a gente encontrar valores que respondam isso daqui. Um valor só. O que a gente tem? A gente tem muitos valores, porque é sobre proporcionalidade. Qualquer valor de x que eu colocar aqui, 3, 4 ou 5, eu vou encontrar um valor de y. Então, se fosse 3 mais 1, 4. Se fosse 10, 10 mais 1, 11. Se fosse 20, 20 mais 1, 21. Ou seja, a gente tem uma caixa, ela está em função da outra. Por isso se chama função. É uma coisa que depende da outra. A caixa, o peso da caixa, está em função do peso da outra caixa. E a ideia de função ela é basicamente essa. Um valor que depende de outro valor. Vou dar outro exemplo aqui. Imagina que a gente vai fazer uma comemoração e que na sala de aula e você é a pessoa responsável por comprar brigadeiro para todo mundo. O que eu cheguei à conclusão de que 5 brigadeiros para cada pessoa tá bom, é o que eu vou levar. Então existe uma correlação de quantidade de pessoas e quantos brigadeiros eu vou levar, porque se eu falo que eu vou levar 5 brigadeiros para cada um, se a sala tiver 10 pessoas, quantos brigadeiros eu vou levar? 50. Se a sala tiver 20 pessoas, quantos brigadeiros eu vou levar? 100 brigadeiros. Se a sala tiver 40 pessoas, eu tenho que levar 200 brigadeiros. O que a gente observa aqui, olhando esses valores? Que a quantidade de brigadeiros que eu tenho que levar depende da quantidade de pessoas. Para poder fazer esse cálculo, o que eu fiz? É 5 vezes a quantidade de pessoas vezes, isso aqui é uma bolinha,
é a quantidade de brigadeiros que eu tenho que levar no total. Pronto, eu tenho novamente uma função. Os brigadeiros dependem de quantas pessoas tem nessa sala. A quantidade de brigadeiros está em função da quantidade de pessoas. Excelente. Agora que essa parte eu imagino que tenha ficado clara de que por que se chama função? O que é uma função? É uma incógnita que depende de outra. Eu vou passar para alguns exemplos aqui que eu montei no slide para a gente poder deixar isso aqui de uma forma organizada. Por quê? Porque a gente sabe que funções elas têm algumas características. E uma função padrão ela é escrita dessa forma aqui, ó. Ax mais b. Ax mais b, tá. Se vocês olharem para o outro exemplo aqui que eu dei, ou para o exemplo da caixa, vocês podem até encontrar o y lá e o x, mas cadê o b? Novamente, por exemplo, dos brigadeiros aqui. Eu vou levar 5 brigadeiros para cada um, mas eu também quero levar 10 para mim, porque eu sou espertinho e eu quero levar 10 para mim, porque estava barato, enfim, por qualquer motivo. Então, quanto que vai ser a quantidade de brigadeiros no total? Bem, ainda assim, é 5 para cada pessoa, mais os 10 que são meus, é a quantidade total de brigadeiros. Olha, isso aqui já parece um pouco mais que isso daqui, né? B é igual a 5Q mais 10. É fácil de entender quem é quem, nesse exemplo. Esse é o Y, né? O A, o X e o B. E é muito importante que vocês memorizem essa parte aqui, porque a gente vai usar muito isso daqui para poder nem sempre descobrir qual que é a quantidade total, mas o processo contrário, quando a gente tem o desenho ou a relação, e descobrir a função. Tudo bem, mas então, essa é a forma padrão de se escrever. Mas não necessariamente o exercício pode estar dessa forma. Por exemplo, voltando para o exemplo da balança. Se do lado de cá eu tivesse 2 quilos. 2 quilos não. 2 quilos mesmo. Então, o que eu ia ter? A caixa vermelha mais 1 quilo tem que ser igual à caixa azul mais 2 quilos. Isso aqui não está escrito dessa forma. Mas a gente consegue melhorar isso aqui, porque isso aqui é uma equação e aquelas regras que eu passei para vocês funcionam da mesma forma. Então, o 1 que está somando passa subtraindo. E é interessante que a gente deixe sempre uma coisa em relação à outra. Como assim uma coisa em relação à outra? Do lado esquerdo, uma coisa sozinha, e do lado de lá, uma expressão que transforma, que relaciona essas duas coisas. Então, nesse caso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero saber quanto que vale a caixa azul em relação à caixa vermelha. Vocês concordam comigo que se eu passar esse 2 para lá, o A vai ficar aqui sozinho. Então, é isso que eu vou fazer. O A é igual a V mais 1 menos 2. 1 menos 2 é menos 1. V menos 1 é igual a A. Então, A é igual a V menos 1. Ótimo, eu tenho essa expressão aqui novamente. No caso aqui, o meu Y é o A. Com essas letras aqui ficou um pouco complicado porque o A se repete, né? Mas aqui, que essa constante, a letra A é uma constante. Tanto A quanto B são números, não são incógnitas. Aqui ele vale 1. E o B aqui vale menos 1. Vou passar outros exemplos onde a gente vai resolver isso e vai identificar quem é quem. Eu acredito que fique mais fácil de entender. Nesse primeiro caso aqui, ó, y menos 1 é igual a 2x. Y menos 1 é igual a 2x. Eu não quero saber quanto que é y, quanto que é x em relação a y. Eu quero saber quanto que é y em relação a x. Por motivo de convenção, a gente adotou matematicamente essa expressão. O y é o resultado da função, não a incógnita dela. Então, aqui, para eu isolar o y, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o menos 1 para lá. Y é igual a 2x. Menos 1 está negativo, passa positivo. Ótimo. Vou deixar uma colinha aqui. Y é igual a ax mais b. Quem que é A e quem que é B nessa função? Bom, é só olhar. O 2
é igual ao A, né? Porque os dois vão junto com o x. E o B é o que sobra sozinho, é a constante, o número que não depende de nada. Então aqui a gente tem que A é 2 e B é 1. No próximo exemplo, 2y mais 2 é igual a 6x. Eu quero deixar o y isolado do lado de cá, exatamente como eu fiz da outra forma. Bem, eu posso deixar o y sozinho aqui, passando esse 2 para lá. 2y é igual a 6x menos 2. Beleza. Mas ainda aqui eu não tenho o y sozinho, eu quero o y sozinho. Aqui eu tenho 2y. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 2 que está multiplicando e passar para lá dividindo. Então eu vou ter y é igual a 6x menos 2 sobre 2. Existe alguma coisa que eu possa fazer aqui para simplificar? Existe. Todos esses números aqui, eles são divisíveis por 2, os de cima. Então eu posso dividir, eu posso simplificar. Y é igual a 6 dividido por 2 é 3. 2 dividido por 2 é menos 1. E novamente eu encontrei aquela expressão. Quem que é o A e quem que é o B? O A é quem está junto com o X. E o B é quem está sozinho. A constante. Ótimo. Próximo exemplo. 3y menos 1 é igual a 9. Como é que a gente pode fazer isso daqui? Para eu deixar esse y sozinho aqui, seria muito interessante se esse 3 não tivesse aqui, né? E como é que eu faço para ele não estar aí? Ele está multiplicando, eu passo ele para lá dividindo. Então eu vou ter y menos 1 é igual a 9. O 3 passou dividindo por 3. Y menos 1, 9 dividido por 3 é 3. Esse 1 que está subtraindo passa somando. Y é igual a 4. Tá, nesse caso aqui não é tão fácil de enxergar quem que é A e quem que é B. Não tem ninguém acompanhando o X? Bem, não tem problema que não tenha ninguém acompanhando o X. Um exemplo prático disso. Imagina naquele caso dos brigadeiros de novo. Ao invés de falar, eu vou levar 5 brigadeiros para cada, eu falo, eu vou levar 100 brigadeiros no total. Bom, se for 10 pessoas, eu vou levar 100 brigadeiros. Se forem 20 pessoas, eu vou levar 100 brigadeiros. Se forem 50 pessoas, eu vou levar 100 brigadeiros. Porque eu decidi que nessa regra não importa o número de pessoas. Então isso aqui é uma função constante. É uma função que não depende de x. Por que a gente está olhando isso aqui? Porque existe uma representação gráfica disso daqui. E saber disso aqui é útil na hora das aplicações das funções, que é o que a gente vai trabalhar na próxima semana. Beleza. Próximo exemplo. 5x menos y é igual a 0. É igual a 0. O que eu posso fazer para o y ficar sozinho? Eu posso jogar ele para o lado de lá, que o x fica sozinho do lado de cá. O y está subtraindo, ele vai passar somando. Isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, necessariamente, né? Beleza. Aqui, novamente, quanto que vale o A? Bem, o A está acompanhando o x, o A vale 5. E o B, quanto que vale o B? Bom, nesse caso aqui, o B vale 0. No outro caso, era o contrário. O A valia 0 e o B vale 4. Aqui a gente não tem um B. Ou seja, essa função ela não tem um coeficiente linear. Ela só tem um coeficiente angular. Que nomes são esses? Basicamente são formas diferentes de dizer A e B. O A é o coeficiente angular, que eu vou explicar porquê quando a gente estiver trabalhando com gráfico. E o B é o coeficiente linear. Vamos olhar aqui no GeoGebra o que isso quer dizer. Aqui eu já deixei separada a expressão. Y é igual a AX mais B. A, B, beleza. O que isso daqui quer dizer? Se eu mexer no A da função, o que a gente observa? Que o ângulo dela muda.
Ou seja, quanto maior o A, mais íngreme ela fica. Por que isso? Vamos pensar aqui num exemplo numérico primeiro. Se eu tenho essa função aqui, 2x, o que isso aqui significa? Que para cada valor de x que eu colocar lá, eu vou ter um valor de y que vale 2x. Então, se eu coloco 1 dentro dessa função, eu obtenho 2. Se eu coloco 2 nessa função, eu obtenho 4. Se eu coloco 3 nessa função, eu obtenho 6. Se eu coloco 4 nessa função, eu obtenho 8. Ou seja, à medida que o x anda de 1 em 1, o y ele anda de 2 em 2. Mas e se eu tivesse y é igual a 3x? O que eu ia ter aqui? Quando o x é 1, o y é 3. Quando o x é 2, o y é 6. Quando o x é 3, o y é 9. E quando o x é 4, o y é 12. Então, da mesma forma que o x aqui ele anda de 1 em 1, o y ele anda de 3 em 3. Ou seja, o y nesse caso aqui, ele cresce mais rápido do que esse daqui. À medida que a gente dá um passo com x, na primeira função, o y dá 2. Tá, e no gráfico, como é que isso fica? Deixa eu colocar aqui no 1 primeiro. Olhando aqui, a gente tem um passo do x, um passo do y, a gente tem esse ponto aqui que está representado. A gente dá 2 passos com x, 2 passos com y, a gente tem esse ponto aqui. Mas e se eu tivesse, ao invés de 1, eu tivesse o 2 aqui, como eu dei o exemplo lá atrás? Um passo com x, ele implica em 2 passos com y. Então agora, a reta ela fica mais íngreme, porque o y cresce o dobro que o x. Cresce de 2 em 2. Por isso que esse é o coeficiente angular. Porque quanto maior o A for ou menor, ele implica no quê? No ângulo, no quão rápido essa função cresce. Dando o exemplo com 3 agora, conforme eu já tinha feito. Agora ela ficou mais íngreme ainda. O 1, quando a gente dá um passo no eixo x, a gente dá 2 passos no eixo y. Quando a gente dá 2 passos no eixo x, a gente dá 6 passos no eixo y. Ela é uma função que cresce mais, ela tem um coeficiente angular maior. Mas essa não é a única parte que influencia na função. Vou deixar no 1 de novo. Tá, e o b faz o quê? O b ele faz o deslocamento dessa reta. Todas as funções do primeiro grau são retas. Elas crescem de uma forma linear. Ou é de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Enfim. O que isso aqui significa? Novamente aquele exemplo lá dos brigadeiros. Vamos supor que eu fosse levar um brigadeiro para cada um. Tudo bem, isso aqui representa o que a gente tem. Se eu tiver uma pessoa, um brigadeiro. Se eu tiver 2 pessoas, 2 brigadeiros. Se eu tiver 3 pessoas, 3 brigadeiros. Mas eu também quero levar 5 brigadeiros para mim, por exemplo. Aí eu vou lá e jogo no 5 aqui. Então, quantos brigadeiros eu vou ter que levar? Bem, aqui, quando forem 0 pessoas, eu não vou levar 0 brigadeiros, porque eu estou levando os 5 que são meus. Então, o que a gente tem? Ao invés da reta começar no 0, ela começa no 5, porque mesmo que o x seja 0, ainda tem os 5 que são meus. Olhando para a expressão aqui no canto. Mesmo que essa parte aqui não exista, o x seja 0, ainda vai ter os 5 que eu vou levar para mim. Assim como quando for 2, ao invés de ser 2 para cada, eu também vou estar levando os 5 que são para mim. Por isso que a reta ela sobe, porque todo é como se, pensando que o valor fosse 0. É como se eu estivesse somando 5 em cada um desses pontos. Então esse ponto, ao invés de vir para cá, ele sobe mais 5. Esse ponto, ao invés de vir para cá, ele sobe mais 5. Se não fosse 5, fosse 1, o que a gente observa aqui nesse gráfico? Que todos os pontos eles estão 1 para cima. Então, antes o 1 representava 1 no eixo y aqui também, né? Nesse ponto. Ele subiu 1. Esse daqui ficava aqui. Subiu 1. Por isso que ele é o coeficiente linear. Ele joga para cima ou para baixo, mas ele não interfere no ângulo, na velocidade que isso cresce.
só interfere onde começa essa função. Certo? Ótimo, então, beleza. Agora que a gente entendeu por que um é coeficiente angular, por que o outro é coeficiente linear, a gente também tem que saber como é que faz para poder desfazer esse processo. Eu te dou o gráfico e você transforma numa expressão. Como é que a gente faz isso? Como eu dei o exemplo aqui agora, por exemplo, quando a gente tem essa expressão aqui, o que a gente observa? Que enquanto o 1 cresce de 1, o x cresce de 1 em 1, o y cresce de 2 em 2. Então, esse coeficiente aqui é justamente esse 2 em 2 que ele cresce, assim como esse 3 aqui é justamente esse 3 que ele cresce de 3 em 3. Então, existe uma relação de quanto que essa função está crescendo e o coeficiente angular. Ótimo. Então, eu vou desenhar um gráfico qualquer aqui para a gente poder desvendar isso. Vamos supor que eu tenho um gráfico com essa angulação aqui. Ótimo. Eu não sei qual é a expressão que descreve isso aqui. Eu fiz um gráfico qualquer. Mas vamos supor que esse ponto aqui seja o 1 e o representante dele aqui em cima, no eixo y, ou seja, quando eu jogo 1 dentro da função, eu obtenho o quê? Bem, eu obtenho o 5. Nesse intervalo aqui, pequeno, de 1, no eixo x, o eixo y cresceu em 5. Então beleza. Então a gente tem novamente aquele negócio. Enquanto o eixo x cresce de 1 em 1, o eixo y cresce de 5 em 5. Ou seja, o eixo y é 5 vezes maior do que o eixo x à medida que ele cresce. Ótimo, então eu tenho que y é igual a 5x. Por quê? Porque o y cresce de 5 em 5, enquanto o x cresce de 1 em 1. 1 vezes 5 é o 5 em 5 que ele vai crescer. Tá, mas qual que é a forma mais exata de fazer isso? Para não fazer essa análise toda vez. A gente pode falar que o a da função, aquele mesmo a do y é igual a ax mais b. O a da função é a mesma coisa que a variação do eixo y sobre a variação do eixo x. Certo? Então, o que a gente observa aqui? Que a gente vai pegar o quanto que o y cresceu e dividir por quanto o x cresceu. Continuando aqui. Essa é a fórmula de calcular. Beleza, o que a gente tem então? A gente sabe 2 pontos. Não, a gente sabe só um. A gente só sabe o par 1 e 5, né? Não, olha, se você olhar para esse gráfico, aqui por mais que não tenha ficado exato, ele começa da origem. Ou seja, a gente tem um ponto que é 0 e 0. Por que a gente tem um ponto que é 0 e 0? Porque se você olhar aqui, quando o x é 0, o y também é 0. Beleza, então a gente tem 2 pontos. Como é que a gente faz? Como é que a gente joga isso aqui dentro da fórmula? A gente pega o y e subtrai pelo outro. 5 menos 0. E aqui a gente subtrai esse por esse. 1 menos 0. Tá. 5 menos 0 é 5. 1 menos 0 é 1. Isso aqui é a mesma coisa que 5. Então o a vale 5. Beleza. Eu vou jogar isso dentro dessa função aqui agora. Y é igual a 5x mais b. Beleza, eu ainda não sei como é que eu acho o b. O que eu vou fazer? Bem, eu não sei que quando eu jogo 0 dentro da função, eu encontro 0 no y, ou seja, quando o x é 0, o y também é 0, eu posso jogar isso aqui dentro. Eu sei que quando o x é 0, o y é 0. Beleza, então. Agora pronto, agora só sobrou uma letra, agora eu consigo descobrir.
Bem, 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, mais b, então b é 0. Ah, então nesse caso aqui o b é 0. Sim, a gente já podia ter identificado isso de outra forma. Como? Lembra que eu falei que... Vou dar outro exemplo aqui. O b ele é responsável por subir ou descer essa reta. Se ela começou no 0, então necessariamente o b é 0. Porque se o b fosse 1, ela começaria do 1. Se o b fosse 2, ela começaria do 2. Se o b fosse menos 1, ela começaria do menos 1. Quando eu falo começa, é quando ela traça o eixo y. O eixo y, no caso, esse eixo aqui, né? O eixo que é vertical. Quando que ela encosta no eixo y? Calma aí. Aqui. Aqui é o quê? 1. Se ela tivesse aqui, quando ela encontrar? Nesse ponto aqui, que aqui vamos supor que seja um menos 1. Ah, então o B ele é justamente onde ela encontra o eixo Y. Sim, então se você olhou o gráfico e você sabe onde está encontrando o eixo Y, então você já sabe também qual que é o valor de B. O valor de A você vai ter que calcular. Vou dar outro exemplo aqui. Se eu tivesse um gráfico assim. Esse exemplo aqui ele ainda não foi dado, certo? Porque todos que a gente viu, as funções eram crescentes. Qual que é a diferença da função que é crescente para uma que é decrescente? Uma função crescente, quanto maior é o x, maior é o y. Uma função que é decrescente, quanto maior o x, menor é o y. Conforme nesse caso aqui. Aqui, por exemplo, o x é 0, o y é negativo, mas é um pouquinho. Aqui, quando o x é maior, o y desceu bem mais lá para baixo. Ah, então como é que eu represento isso daqui? Isso aqui significa que o a ele é menor que 0. Então, o a, quando ele é menor que 0, a função é decrescente. Decrescente. Quando o a ele é igual a 0, o que acontece? Eu dei o exemplo lá atrás. A função ela é constante. Ela é uma linha reta, assim. Ela é constante. Quando o a é maior que 0, a função ela é crescente, ela é normal. Todos os exemplos que eu dei agora. Beleza, mas só olhando no gráfico tem como eu descobrir? Não, eu vou precisar de valores. Quantos valores eu preciso para poder definir uma reta? 2. Quais 2? Qualquer dois. Se eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui, imagina que eu tenho uma régua. E eu traço daqui para cá, eu estou respeitando a reta. Mas se eu tenho qualquer outros dois pontos, eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui, eu novamente pego a régua e passo aqui, eu ainda estou respeitando esses dois pontos. Eu ainda tenho a mesma reta. É como se você colocasse uma régua para fazer alguma coisa reta e começasse do 1 ao 10 ou do 2 ao 11, não faria diferença. Porque a régua é reta, independente dos dois pontos que você escolha. Ah, certo. Então, para esse exemplo aqui, eu vou precisar de 2 pontos. Quais pontos eu vou escolher aqui para fazer? Eu vou escolher esse ponto aqui. Eu vou falar que ele é menos 3 no eixo x e 2 no eixo y. E 2 no eixo y. E aqui eu vou falar que esse ponto aqui é menos 5. E esse ponto aqui, esse aqui, é 2 no eixo x. Beleza, então eu tenho 2 pontos agora. Quais pontos eu tenho? Vamos representar primeiro em um par ordenado. Quando o x é menos 3, o y é 2. Ótimo, um par ordenado. E quando o x é 2, o y é menos 5. Então eu tenho 2 e menos 5. Ótimo. O que eu tenho que fazer para poder achar o valor de A? A é igual a delta y
sobre ΔX. Como é que a gente faz? Quem que é ΔY, quem que é ΔX? ΔY é a diferença desses dois, ΔX é a diferença desses dois. Importa a ordem que eu pego? Não. Mas se você escolher subtrair esse desse ou esse desse, você tem que manter a ordem. Por exemplo, se você faz 3 menos 2, você tem que fazer 2 menos 5. Você não pode fazer menos 3, menos 2 e menos 5, menos 2, porque aí dá errado. Tem que ser no mesmo sentido. Ótimo, então. Vou fazer aqui. O y primeiro. Y, 2 menos 5. 2 menos 5. É sempre importante lembrar do sinal. É sempre esse menos esse. Esse aqui é menos 5, então é esse menos 5. Esse aqui, menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. O que a gente vai obter aqui? 2 menos 5. Menos com menos é mais, então vai ficar 2 mais 5. Menos 3 menos 2 é menos 5. 2 mais 5 é 7 sobre 5. A gente pode deixar o menos aqui, não faz diferença se o menos está aqui, aqui ou aqui, contanto que ele esteja em um só. Ótimo, então a gente encontrou o A. Mas acaba aí? Não. A gente, na função, tem que encontrar o A e o B. Como é que faz para descobrir o B? Daquela forma. Eu sei o valor de Y? Existem alguns pontos que eu sei. Eu sei o valor de X? Alguns pontos eu sei. Eu sei o valor de A? Acabei de descobrir. Só falta o valor de B. Beleza, então. Como é que é a função até agora? Ela é Y é igual a menos 7 sobre 5. X, substituir o A para o A, mais B. Tá, mas eu sei que quando a função é menos 3, sai 2 lá do outro lado. Ah, então vamos ver aqui. Quando ela é menos 3, sai 2 lá do outro lado. Ótimo. Menos 7 vezes menos 3 é menos 21. Esse 5 aqui que está dividindo todo mundo, eu posso multiplicar os dois lados por 5 para sumir com essa fração, porque é muito mais fácil não trabalhar com ela. Então, multiplicando todo mundo por 5, o que eu tenho? 5 vezes 2, 10. Esse 5 corta com esse 5 daqui, menos 21. Aqui é como se a gente tivesse um parêntese, né? 5 vezes esse, 5 vezes esse. 5 vezes B, 5B. Ótimo. Menos 21 vai passar para lá. Mais 21, então eu vou ter 10. Mais 21, que é igual a 5B. Certo, eu parei aqui, né? 10 mais 21, 31. Que é igual a 5B. Esse 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo para lá. Então a gente tem que B é igual a 31 sobre 5. Nossa, essa resposta é muito feia, mas de fato é ela que descreve essa função. Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir tanto o A quanto o B aqui dentro. Quanto que vale o A? O A que a gente encontrou vale menos 7 sobre 5. Menos 7 sobre 5. X mais 31 sobre 5. Então, essa expressão é a expressão que descreve essa função. Descreve de que forma? Vou dar um exemplo básico aqui. Por que eu falo que uma função descreve? Qual que é a relação entre função e gráfico? Vou fazer uma função simples aqui. A gente vai considerar que seja a função 2x mais 1. Y é igual a 2x mais 1. Y é igual a 2x mais 1. Antes de fazer o gráfico, na verdade, espera aí. Vou deixar só o eixo feito aí já. Eu quero desenhar o 2x mais 1.
Bem, quando o x for 1, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 vezes 1 mais 1. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 2 mais 1, que é igual a 3. Tá, então eu sei que quando o x vale 1, o y vale 3. Então eu venho aqui no eixo x, procuro 1, venho aqui no eixo y, procuro 3, e demarco esse ponto. Esse aqui é o ponto que ele é representado por 1 e 3. Aí eu venho aqui e coloco depois. Eu quero saber quanto que vale o y quando ele vale 2. O x vale 2. Então vai ser 2 vezes 2 mais 1, que é 4 mais 1, que é 5. Então quando o x vale 2, o y vale 5. Então eu venho aqui. Vou ter que subir um pouco esse gráfico. Venho aqui, 5. Venho aqui, 2. No eixo x é o 2, no eixo y é o 5. Vou lá e encontro esse ponto. Vou marcar o ponto de vermelho. Melhor. Ótimo, então beleza, eu tenho 2 pontos. Mas por que acaba que no final se torna uma reta? Porque eu não tenho só 1 e 2 como valores, eu também tenho 1,1, que vai ter uma imagem aqui. Eu vou ter também um 1,01, que vai ter uma imagem aqui. Então eu vou ter infinitos pontos. Por quê? Porque são infinitos números no eixo x. Infinitos números no eixo x vão ter infinitos pontos representados no gráfico que dão essa ilusão de reta. Por quê? Porque eles sempre estão um do lado do outro, porque uma reta ela é contínua dessa forma. Vocês observaram que eu falei sobre imagem. A gente pode chamar por exemplo, quando eu tenho o número 2, eu quero saber qual é a imagem do número 2. A imagem do número 2 é o f de 2. O que é f de 2? Quando eu tenho f de x, por exemplo, nesse caso aqui dessa expressão, eu tenho 2x mais 1, o f de 2 vai ser, onde era o x, virou 2. 2 vezes 2 mais 1. Isso significa o quê? Que a imagem de 2 é isso daqui, ó, quando eu jogo ele lá dentro. Então o y é a imagem de 2. É a imagem de x. Beleza, então aqui eu dei esses 2 pontos. Como é que eu continuo essa parte? Bem, como eu falei, se você tem 2 pontos, você tem uma reta. Então eu venho aqui e marco esses 2 pontos. E eu tenho esse segmento de reta. Só que independente de quais 2 pontos você marque, você tem a mesma reta. Então eu posso expandir essa reta para todos os lados. E pronto, eu desenhei o meu gráfico. Então sempre encontra 2 pontos e desenha um gráfico. E quando a gente tem o gráfico, eu já expliquei qual que é o processo para poder encontrar a expressão. E no mais era isso que eu queria trazer para vocês. Na semana que vem eu vou trazer aplicações disso daqui na física, porque eu acho que é muito útil e eu acho que é muito interessante a gente já começar a aplicar esses conceitos no cálculo na física, porque a gente fica com maior familiaridade neles. Então desejo a vocês uma boa sorte, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido alguma coisa ou gostariam de uma explicação mais formal, pode me mandar no WhatsApp ou por aqui mesmo. E no mais é isso, até semana que vem.